Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Eu Adoro Ciência. E o tema de hoje é reprodução humana. Então a reprodução humana é um processo que depende do trabalho em conjunto, tanto do sistema reprodutor masculino quanto do sistema reprodutor feminino. Então o homem vai produzir os seus gametas, que é o espermatozoide. A mulher vai produzir o seu gameta, que é o óvulo, e aí num processo que a gente vê daqui a pouco, vai fazer com que esse espermatozoide passe por vários obstáculos e atinja o óvulo para ocorrer a fecundação. E aí, após a fecundação, a gente tem a formação de um zigoto, que é a primeira célula formada. Esse zigoto forma o embrião, feto, até esse feto ficar pronto e conseguir se desenvolver sozinho fora do corpo da mãe, que é o bebê. Então agora, gente, vamos ver como funciona cada um dos tipos de sistema reprodutor, começando pelo masculino. Bom, gente, então agora vamos ver como que acontece a produção dos gametas na espécie humana. Então a gente começa com o sistema reprodutor masculino. Como é que ele é composto? 2 testículos, aqui eu só representei um. Os testículos ficam externamente ao corpo do homem, protegidos por uma camada de pele chamada bolsa escrotal. E a posição do testículo é uma coisa muito interessante também. O homem, na verdade o homem não, a espécie humana, tem uma temperatura média corporal de 37 graus Celsius. Porém, os espermatozoides precisam ser produzidos numa temperatura inferior aos 37 graus, de 2 a 3 graus a menos. Então, entre 34 a 35 graus Celsius é quando o homem vai produzir os espermatozoides. E aí, quando a gente tem, por exemplo, uma temperatura muito quente do ambiente, o homem acaba percebendo que parece que a bolsa escrotal está inchada, está maior. Por quê? O corpo quente liberando muito calor aumenta essa temperatura do testículo. Aumentou, a produção de espermatozoide para. E a natureza não permite isso, porque produção de gametas significa possibilidade de surgir um novo ser. Então, os testículos se abaixam, se afastam do corpo do homem. Para quê? Para manter essa temperatura e manter a produção dos espermatozoides. Isso no caso de um dia muito quente. No contrário, num dia muito frio, o que acontece? A temperatura externa está muito baixa. Se tiver inferior também, os testículos param a produção. Então, os testículos encolhem, se aproximam do corpo do homem. Para quê? Para manter essa temperatura ótima para a produção de espermatozoides. Então essa função, essa característica, vamos dizer assim, do testículo de se abaixar, se afastar do corpo em dias muito quentes e se aproximar em dias muito frios, tem que ter uma atenção especial. E evitar, por exemplo, o uso de calças e cuecas muito apertadas, porque impossibilitando esse movimento, se isso for constante, o homem pode ficar estéril. Guardem isso. Então, voltando aqui. Então, o testículo vai produzir a testosterona, que é o hormônio, que a gente viu lá no sistema endócrino. Quem não viu ainda, vou deixar aqui na descrição o link do vídeo do sistema endócrino e aí você confere daqui a pouco. E além da testosterona, o testículo vai produzir, né, os espermatozoides, que eu deixei representado aqui. Então, é uma célula composta, né, por núcleo, algumas organelas aqui, e uma cauda comprida, um flagelo, que vai fazer o quê? Vai se agitar, né, até chegar ao óvulo e haver a fecundação. Então o testículo produziu o espermatozoide. Depois de produzido, ele passa para essa segunda estrutura, que é o epidídimo. O epidídimo é um conjunto de canais enovelados sobre o testículo que tem dupla função. Primeiro, vai armazenar o espermatozoide produzido pelo testículo. E também vai amadurecer esse espermatozoide
para depois ele poder sair e seguir o seu caminho. Depois de armazenado, amadurecido aqui, ele passa por um canal chamado canal ou ducto deferente. Essa palavra deferente significa condução. Então é um canal de passagem por onde o espermatozoide segue o seu caminho. Nesse ducto que se conecta com a uretra, que é a porção final, o canal final, que também pode ser um canal de saída de urina pelo sistema urinário no homem. Nessa parte do ducto vai receber líquidos da próstata e da vesícula seminal, ou vesículas seminais. Então, essas glândulas são glândulas por onde o espermatozoide não passa, mas elas são fundamentais na produção do esperma. Como? As vesículas seminais vão produzir um líquido nutritivo que vai manter o espermatozoide vivo. E a próstata vai produzir um líquido que vai neutralizar a acidez do canal vaginal ou da vagina, que isso pode matar os espermatozoides. E essa não é a intenção. A natureza quer que o espermatozoide chegue ao óvulo para ter um novo ser. Então agora, fica ligado que eu vou colocar um resumão do que cada parte do sistema reprodutor masculino faz. Então, pessoal, aqui ficou um resumão daquilo que a gente viu. Então, os testículos, como eu falei, dupla função: produzir testosterona e produzir os espermatozoides. E a testosterona, esse hormônio, ele tem a função primária de produzir o espermatozoide, claro, e a função secundária da testosterona é justamente fornecer as características sexuais secundárias ao homem. Ou seja, o menino, quando está crescendo, quando chega por volta de 13, 14, 15 anos, ele começa a entrar na puberdade, que é quando a testosterona começa a ser produzida. E aí ela vai deixar esse menino, criança, com aparência de adulto. Então ele vai começar a aparecer pelos pelo corpo, a barba, o bigode, um aumento da região genital considerável, aumento da massa muscular, engrossamento da voz. E o menino cresce bastante. Então, além da produção de espermatozoide, a testosterona define as características de homem nesse menino. Depois, o espermatozoide foi produzido aqui, voltando. Vai para o epidídimo. O epidídimo vai fazer o quê? Ele armazenamento e amadurecimento. Amadureceu, está pronto para fecundação. Então, via canais deferentes, que são canais de passagem, ele segue o caminho até a saída. E aí, enquanto ele está passando por esse canal até chegar à uretra, ele vai receber aqui um líquido das vesículas seminais, que são líquidos nutritivos, ou seja, mantém os espermatozoides vivos, e também recebe um líquido da próstata, que vai fazer o quê? Neutralizar a acidez da vagina. Por quê? Esse meio ácido da vagina, ele é prejudicial e ele pode matar o espermatozoide. Porém, na mulher, essa acidez é muito importante, porque ele, assim, impede a proliferação de micro-organismos, já que o sistema genital feminino é praticamente interno. Então, é uma forma de proteção da mulher. Passou aqui, vai da uretra, segue o seu caminho externo. Vamos pensar que ele vai para o corpo da mulher, que a gente vê agora. Não, a gente vê daqui a pouco. Então agora fica ligado que vem o primeiro desafio da corujinha. E aí, pessoal, conseguiram decifrar o desafio da corujinha de hoje? Então ela fez duas perguntas para vocês. Quem produz e qual a temperatura ideal para a produção dos espermatozoides? Muito fácil, né? Quem produz espermatozoide é o testículo.
sua função é essa, vai produzir espermatozoide e vai produzir testosterona. E ela também perguntou qual é a temperatura ideal. Então, a temperatura do nosso corpo, né? Então, no corpo nosso, dos homens, 37 graus Celsius. E aí eu falei para vocês que a temperatura para a produção de espermatozoide tem que ser inferior a isso. Então, de 2 a 3 graus abaixo. Então, para produzir os espermatozoides, a temperatura tem que estar entre 34 e 35 graus Celsius. Certinho? Vamos agora ver um pouquinho sobre o sistema reprodutor feminino. Então agora, gente, vamos falar do sistema reprodutor feminino. Então, diferente do sistema reprodutor masculino, a maioria dos órgãos do sistema reprodutor da mulher ficam internos, ou seja, na nossa cavidade abdominal. Mas primeiro, ela tem uma parte externa, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu tenho o canal vaginal, é o orifício da vagina, que é por onde vai entrar o pênis durante a penetração, por onde sai a menstruação e por onde sai o bebê do parto normal. Os pequenos lábios, que são dobras de pele que protegem esse canal. E na parte superior dos pequenos lábios, a gente tem o clitóris, que é um acúmulo de pele ali, com bastante terminações nervosas, e é por onde a mulher é estimulada sexualmente, por onde ela sente prazer. E os grandes lábios que protegem tudo isso. E essa proteção é muito importante justamente para evitar a proliferação de micro-organismos ou agentes infecciosos e não contaminar o nosso sistema internamente. Como eu disse, como ele fica na parte de dentro, é muito mais difícil de identificar alguma doença, alguma infecção. Então agora vamos para a parte interna do nosso sistema reprodutor feminino. Então a gente começa com os ovários. Temos dois, um de cada lado. O ovário, assim como o testículo lá no sistema reprodutor masculino, ele tem a produção de hormônios e a produção dos gametas. Os ovários vão produzir dois hormônios, que é o estrógeno e a progesterona. E o ovário também produz os óvulos. Porém, essa produção de óvulos na mulher ocorre ainda na fase fetal. Nós, mulheres, já nascemos com um número limitado de óvulos que vão começar a terminar o seu amadurecimento durante a puberdade. Então, o óvulo é produzido aqui. Quando ocorre a ovulação, a mulher vai liberar um óvulo por ciclo ou por mês, vamos pensar assim, vai para a tuba. A tuba é um canal. E a tuba vai encaminhar esse óvulo até o próximo órgão, que é o útero. E é na tuba também onde ocorre a fecundação. Se não ocorrer a fecundação, esse óvulo é descartado junto com a menstruação. Aqui nós temos o útero. O útero, ele tem mais ou menos o tamanho do nosso punho, formato de uma pera invertida. E internamente ele tem um revestimento de um tecido chamado endométrio. O endométrio ele é produzido durante o ciclo menstrual, que a gente vai ver numa próxima aula também, com a ação desses dois hormônios, o estrógeno e a progesterona, e a função dele é abrigar o embrião após a fecundação. Se não houver fecundação, esse endométrio vai descamar de dentro do útero e vai ser eliminado na forma de menstruação. E uma curiosidade é que o nosso útero ele pode aumentar cerca de 40 vezes o seu tamanho. Isso é curioso, mas nem tanto, porque a função dele é abrigar um bebê que nasce por volta de 3 quilos e é bem grande. No final do útero a gente tem a vagina ou o canal vaginal, que é um órgão oco, por onde vai receber o pênis na penetração, como eu já falei, e por onde sai a menstruação e o bebê. Difícil? Então vamos ver um pouquinho sobre a ação dos hormônios. Bom, gente, então continuando. Os ovários, como eu falei para vocês, eles têm a função de produzir hormônios. Assim como os testículos lá no sistema masculino. E os ovários produzem dois hormônios. Lá no sistema masculino é somente um. Aqui a gente tem dois, que é o estrógeno e a progesterona. E os ovários também, por ação desses hormônios, que é a sua função primária, é a liberação dos óvulos, produção, amadurecimento e liberação dos óvulos.
Então essa é a sua função primária. Então o ovário libera os hormônios, libera o óvulo e além disso esses hormônios vão ter funções secundárias, assim como lá no masculino que eu falei que a testosterona, além da produção de espermatozoide, caracteriza, né, a forma de corpo de homem no menino quando ele começa a entrar na puberdade. Então aqui é a mesma forma. Tanto o estrógeno quanto a progesterona, mais o estrógeno, eles também têm uma função secundária, que é determinar as características físicas da menina se transformando em mulher. Então, a puberdade da menina ocorre por volta dos 10 aos 12 anos. Ela ocorre antes, né? O amadurecimento, a puberdade das meninas ocorre antes dos meninos. E aqui nessa fase a gente começa a ver a ação dos hormônios e o que marca isso é justamente a primeira menstruação. Então já temos a primeira característica. A primeira menstruação, o desenvolvimento das mamas, o alargamento do quadril, e isso é muito importante porque a mulher no futuro vai abrigar um bebê, então ela precisa de espaço na cavidade abdominal, acúmulo de gordura nas coxas e nas nádegas, surgimento de pelos também pelo corpo. Então agora, pessoal, fica ligado que você já sabe, vem o segundo desafio da corujinha de hoje. E aí, pessoal, conseguiram decifrar o desafio da corujinha de agora? Então ela perguntou lá em qual fase da vida da mulher ocorre a produção dos óvulos. E aí, eu falei pra vocês que os óvulos já nascem com a mulher. Então nós, todas mulheres, já nascemos com o número exato de óvulos que a gente vai liberar durante a nossa vida. Então eles são produzidos ainda na fase fetal. Nascemos com esses óvulos ali, guardadinhos. Quando atingimos a maturidade sexual, entramos na puberdade, é que eles começam a amadurecer. Então eles amadurecem a partir da puberdade. Facinho, né? Então agora, gente, vamos fazer rapidinho um exercício de fixação. E aí, gente, coloquei aqui para vocês um exercício de fixação, para a gente revisar tudo que a gente viu em relação aos dois sistemas reprodutores. Então o exercício é: descreva o caminho do espermatozoide desde a sua produção até o encontro com o óvulo. Então vamos lá, recordando. A produção do espermatozoide começa lá no testículo. Do testículo, ele vai para aquela estrutura que vai armazenar e amadurecer, que é o epidídimo. Do epidídimo ele sai por um canal de passagem que é o ducto deferente. Certo? Do ducto deferente ele vai para a uretra. Tô falando só no caminho do espermatozoide. E aqui, nesse intervalo, nesse meio termo aí, ele vai receber líquidos de duas estruturas que o espermatozoide não passa, mas que são fundamentais, que são as vesículas seminais e a próstata, certo? Saiu da uretra, até aqui está no corpo do homem, vai para a mulher. Então entra pela vagina, passa para o útero, do útero para a tuba uterina. E aí ele para. Porque o espermatozoide só chega até o óvulo que está na tuba. Ele não vai para os ovários. Então ele começa testículo, epidídimo, ducto deferente, uretra. Então até aqui no corpo do homem. Passou para a mulher. Entra pela vagina, sobe pelo útero, tuba uterina. E se o óvulo estiver ali, ocorre a fecundação. Bom, pessoal, certinho? Então eu vou deixar aqui na descrição também para vocês o link dos vídeos de sistema endócrino
e reprodução sexuada e assexuada. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Curte o vídeo pra mim, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com a galera, entra lá no Instagram, @euadorociência, a página no Facebook também, e até a próxima aula.